Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao segundo vídeo da nossa série de RNA do zero, onde nós estamos construindo uma rede neural artificial para modelos de classificação do zero em Python. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e dá uma olhada nele, porque a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no primeiro. Aqui vamos direto ao que interessa, dessa vez não vai ter nem abertura, já vamos começar trabalhando aqui. A gente deixou aqui certinho já o modelo da nossa classe, que vai ser o nosso modelo de rede neural. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a inicialização dos pesos e das variáveis que a gente vai precisar utilizar. Diferente do outro vídeo que eu fiz no canal, que a gente estava usando funções para fazer aquela rede neural mais básica, eu vou fazer isso daqui já utilizando tipagem nas nossas variáveis. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui embaixo. Eu vou definir uma função qualquer aqui. Ó, definir a função vai ser mostrar na tela. Vamos supor que essa função ela recebe um texto e a única coisa que eu vou fazer é dar um print desse texto na tela. Beleza, isso aqui é para ser funcional. O detalhe é o seguinte: se eu vier aqui texto, ponto, e der um Ctrl espaço, por exemplo, para ele me dar aquelas dicas, né, do que eu posso fazer com essa minha variável texto, vocês vão ver que tem umas coisas aqui estranhas, né? Ele tá me dando umas dicas, mas não é nada do que eu possa fazer com uma variável do tipo string. Ao passo, se eu vier aqui e falar para o Python que esse texto ele é do tipo string, agora eu venho aqui embaixo e dou um ponto, eu vou ter todas as dicas do que eu posso fazer com a string. Porque agora o Python ele sabe o tipo de variável que eu estou passando para a função. Fazer tipagem no Python é importante por vários motivos, né? O Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. Eu não vou entrar em detalhes do que isso significa, mas basicamente a gente pode definir uma variável e não precisa especificar o tipo de variável que ela é no Python. Mas se a gente fizer isso daqui, por exemplo, já vai facilitar bastante a nossa vida. Primeiro, quem lê esse código já vai saber que isso daqui tem que ser uma string. E para a gente, na hora de escrever o nosso código, vai ficar também mais fácil, porque eu já vou ter todos os métodos que eu posso aplicar a string, tá bom? Então vou apagar isso e já vamos aqui direto para o que interessa. Eu vou receber, para inicializar a rede, eu vou ter que receber as minhas variáveis dependentes, que é o x. Esse x aqui, do jeito que a gente criou lá em cima, ele é um tipo array do NumPy. Então eu vou definir que isso daqui tem que ser do tipo np.ndArray. O y vai ser a mesma coisa. E o que eu vou ter que passar para inicializar o meu modelo? Além de passar os dados que eu vou utilizar no modelo, eu tenho que passar o esqueleto, vamos falar assim, de como que minha rede neural ela vai estar configurada. Eu poderia passar aqui, por exemplo, o número de entradas. Eu não vou fazer isso porque eu vou fazer dentro do código. O número de entradas dá para a gente pegar a partir do x. Porque o número de colunas que tiver nessa variável x vai ser o número de entradas. Então a gente não precisa necessariamente passar. Como eu disse que no nosso modelo a gente vai ter uma camada escondida, eu vou ter que passar o número de neurônios que eu quero nessa camada. Então eu vou colocar como hidden neuron. Isso daqui vai ser do tipo inteiro, que é o número inteiro de neurônios. E eu vou deixar um valor padrão de 10. Quer dizer, se a gente não passar nada, eu vou ter 10 neurônios na camada escondida. E eu preciso passar também o número de neurônios na camada de saída. Então eu vou chamar de output neurons. Isso daqui também é o número inteiro. E eu vou deixar o valor padrão de 2, que é o que a gente vai usar nesse exemplo. Agora eu posso começar inicializando aqui tudo que eu preciso. Eu vou começar pelo x e y, então self.x igual a x, self.y igual a y. Aí eu já estou fazendo isso em classes porque, como eu tenho o meu self x e self y aqui definidos, essas variáveis x e y eu posso usar dentro de qualquer função que eu quiser aqui, sem ter que passar essa variável para a função. Como é um atributo da minha classe, eu não preciso passar para as funções. Como eu estou passando o self aqui, é como se eu já estivesse passando tudo que eu vou definir aqui em cima com self. Mais uma vez, se você acha que essa parte de classes pode ser um problema para entender, eu tenho um vídeo específico sobre classes aqui no canal. E vou definir também essas coisas que eu coloquei aqui em cima. Então, self.hidden, vou chamar de hidden neurons, é igual a hidden neurons, e self.output neurons igual output neurons. Mas a gente precisa das entradas também. Como é que eu vou fazer para pegar o número de neurônios na entrada? É só eu fazer isso daqui, ó. Self.input neurons. Então, quantos neurônios eu tenho na entrada. Isso daqui vai ser igual
a self.x. O que eu vou fazer? Do x eu vou pegar shape 1. Essa nossa variável x ela é dividida em linhas e colunas, né? Uma tabela. O shape 0 seria o número de linhas, que é o número de observações, e o shape 1 seria o número de colunas, que é o número de entradas. Com isso eu não preciso passar lá no começo. Agora eu vou inicializar os pesos e baias. Essas descrições eu vou deixar em português mesmo, tá? Porque daí sim eu acho que vai ser mais fácil para vocês. Como aqui nesse nosso modelo agora a gente está lidando com várias entradas, vários neurônios na camada escondida e também mais de uma saída, os nossos pesos e baias, eles não são números mais, eles são matrizes. Eu fiz um vídeo aqui no canal específico de matrizes. Lá eu falo desde a parte básica de matrizes, eu dou exemplo de como é que a gente usa matrizes em redes neurais, inclusive de quais tem que ser as dimensões das entradas, dos pesos, baias, tá tudo lá nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você não viu. A gente vai precisar disso para poder criar tudo certinho aqui. Eu vou definir o seguinte, eu vou colocar alguns números e vamos pensar na rede neural a gente indo da esquerda para a direita, da entrada até a saída. Eu vou definir então W1, W de peso, e esse 1 aqui é porque eu vou estar na primeira parte, entre a entrada e a camada escondida. Então os pesos que ficam entre as entradas e a camada escondida. Isso daqui a gente vai iniciar da distribuição normal, então eu vou usar np.random.rangeN, que é da distribuição normal. A gente já viu bastante isso também naquele primeiro vídeo de redes neurais do zero. A gente usou isso daqui, mas para uma dimensão só. Eu vou mostrar rapidinho aqui, só para vocês verem o que acontece. Eu vou colocar essa função, eu vou criar números aleatórios da distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. E aqui dentro eu coloco as dimensões que eu quero. Se eu coloco 1, por exemplo, eu vou ter um array de uma linha e é isso, tenho um número só. Se eu coloco, por exemplo, 2 por 2, eu vou ter uma matriz com duas linhas e duas colunas. Então, para criar meu W1, eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas eu vou ter que ter lá. Isso daqui, como eu disse, a gente já viu em vídeos aqui do canal. Como lá no feed forward, eu vou fazer uma multiplicação de matrizes, em que eu vou multiplicar as entradas. Então, cada observação eu vou multiplicar pelos Ws, para a gente chegar lá naquela equação da reta. Então, eu vou ter x vezes W. O nosso x, ele tem duas colunas, são duas entradas. O número de observações aqui não vai importar, vai importar mais o número de colunas. Se eu tenho duas colunas lá, na hora que eu vou multiplicar a matriz, eu preciso que essa matriz W, ela tenha o número de linhas igual o número de colunas do x, para fazer multiplicação de matrizes. Então, o número de linhas aqui vai ser self.input neurons, vai ser o número de entradas, e o número de colunas aqui vai ser o número de neurônios que eu tenho na camada escondida, porque eu estou ligando as entradas com a camada escondida. Então, aqui é self.hidden neuron. Tá bom? Então, eu estou construindo aqui, no caso, uma matriz. Vamos supor que na camada escondida eu tenho 3 neurônios. Aqui eu teria uma matriz 2 por 3, tá? Duas linhas, porque eu tenho duas entradas, e 3 colunas, porque 3 neurônios na camada escondida. É só isso? Não, eu vou deixar isso aqui um pouquinho melhor. Ao invés de só pegar esses números da distribuição normal, eu vou usar um tipo de inicialização que é chamada de Xavier, ou Xavier Initialization. Esse tipo de inicialização aqui, ele vai garantir para a gente que a gente tenha uma variância dos pesos igual em todas as camadas. Então meus pesos eles vão estar mais bem distribuídos. Eu não vou ter pesos, por exemplo, com valores muito altos na primeira camada e valores muito baixos na segunda camada. Porque a gente vai ter esse bloco de pesos W1 e depois da camada escondida para a saída, a gente vai ter um outro bloco de pesos que eu vou chamar de W2. Para garantir que eles tenham uma variância igual, eu vou dividir isso daqui pela raiz quadrada do número de neurônios da entrada. Aqui eu estou passando um pouco essa linha, mas não tem problema, tá? Se eu tirar o zoom, vamos deixar assim mesmo para ficar mais fácil de ler. Agora vamos para o bias da primeira camada. Bias eu vou chamar de B1. Esse daqui é o bias da camada escondida. Os bias, a gente viu que a gente inicializa todos eles como zero. Então vai ser np.zeros. E a dimensão deles eu vou colocar aqui como uma tupla. Ele vai ter dimensão
1 vai ser uma linha e o número de colunas é o número de neurônios que eu tenho na Hidden Layer. Porque na hora que eu multiplicar x por w, é isso daqui que eu vou ter, tá bom? Eu pego 1x, multiplico por w, eu vou ter isso daqui. Mais uma vez, eu tenho lá no vídeo certinho como é que isso daqui vai funcionar. Depois disso, a gente inicializa W2 e B2. O W2 vai ser quase a mesma coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. A lógica vai ser a mesma, só que agora, o que vai ser a entrada? Aqui W2, né? O W2 está na segunda parte da rede neural, então as entradas é o que sai da camada escondida. É como se agora a camada escondida fosse a entrada para essa outra parte da rede neural. Então aqui vai ser Hidden Neuron, certo? Os neurônios da camada escondida agora são a entrada para essa segunda parte. E aqui a segunda parte é só a saída, então vai ser Output Neuron. E como aqui eu divido pela raiz quadrada das entradas, mais uma vez, a gente pode imaginar que agora a camada escondida é como se fosse a entrada para essa segunda parte, então aqui vai ser Hidden Neuron. E por último, B2. Vão ser zeros, e aqui eu tenho 1, e aqui o número de saídas. Por quê? Porque para cada neurônio eu coloco um bias. Com isso a gente quase finaliza aqui. Eu vou colocar mais uma variável, que é o coração, vamos falar assim, do nosso modelo. Eu vou criar um dicionário. Eu vou chamar isso daqui de Model Dict, é o dicionário do modelo. E aqui dentro eu vou guardar todas essas informações que a gente tem. W1, B1, W2 e B2. A nossa rede neural, no fundo, ela é um conjunto de pesos e baias que a gente vai fazendo operações em cima disso. Então, eu vou deixar toda essa informação guardada aqui nesse dicionário. Com isso, a gente praticamente termina a parte de inicialização. Eu vou acrescentar uma coisinha aqui, para que tudo que eu faça aqui fique exatamente replicado para vocês. Eu vou colocar aqui e já vou explicar. Eu vou colocar aqui, ó, np.random.seed. Eu vou colocar uma sementinha aqui nos nossos dados aleatórios. Por que eu vou fazer isso daqui? Dá o exemplo aqui embaixo. Acho que dá até pra gente usar esse exemplo, mas eu vou colocar um número só que é mais fácil de ver. Se eu rodar isso daqui, vou dar Ctrl Enter. Cada vez que eu rodar, eu vou ter um número diferente, estão vendo? O mesmo vai valer lá para nossa rede. Cada vez que eu rodar o modelo, o número vai ser diferente. Então, provavelmente os números que eu inicializar aqui não vão ser os mesmos números que vocês vão inicializar aí. E isso quer dizer que os nossos resultados podem ser diferentes. O aprendizado da rede vai depender também de como esses valores são inicializados. Agora, se eu venho aqui, antes de eu usar esses números aleatórios, eu coloco uma semente, eu coloco um número aqui dentro que pode ser qualquer número, tá bom? Qualquer coisa. Posso colocar aqui 2023, por exemplo. Se eu rodo isso daqui agora, ó, eu posso rodar quantas vezes eu quiser, que o número que vai gerar é o mesmo número, o mesmo. Então, se vocês colocarem a mesma semente que eu, o número que vocês vão gerar aí na casa de vocês vai ser o mesmo número que eu vou estar gerando aqui. Então, se eu coloco aqui em cima essa semente aqui que eu coloquei 8, e vocês colocam 8 aí também, todos esses valores iniciais de W e B vão ser os mesmos para vocês, tá bom? Então eu vou deixar essa semente aqui. Mas tem que ser a mesma, tá? Porque, ó, se eu trocar essa semente aqui, por exemplo, para 8, o número é diferente. Ele vai depender dessa semente, ó. Mas se eu rodar aqui, ele continua sendo o mesmo. Então ele é o mesmo para a mesma semente. Se eu mudar isso daqui para 10, vai ser uma semente diferente. Mas nunca vai se alterar se eu manter o 10. Deu para entender? Então a gente vai gerar as mesmas coisas, eu aqui e vocês aí, tá bom? Vamos testar isso. Eu vou rodar o modelo, vou vir aqui embaixo, eu vou criar o nosso modelo. Aqui é a nossa classe, que é NN Model. Aqui dentro eu preciso passar todas aquelas variáveis. Vocês vão ver que se eu deixo o mouse em cima, ele já me dá dica, ó. Eu já sei que eu tenho que passar o X, que é um array do NumPy, tem que passar o Y, os Hidden Neurons e Output Neurons. Tem que passar tudo isso daqui. Eu vou passar o X e Y que a gente criou lá em cima. Se vocês não tiverem rodado isso daqui no começo, roda de novo para gerar isso daqui de novo, que senão a gente não vai ter o X e o Y. Então aqui eu vou passar X, Y, vamos passar 3 neurônios só na camada escondida e 2 na saída, só pra gente ver isso daqui direitinho, ó. Criei esse modelo, tá bom? Se eu vier aqui e colocar assim, ó, modelo.modelDict, que é o que a gente criou lá dentro, e rodar, a gente já vai ter um dicionário aqui com todos os valores de W e B.
né? Os Bs começam do 0 e os Ws eles vieram com esses valores aleatórios. Que se você colocou a mesma semente que eu lá em cima, vocês vão ter os mesmos valores. Eu posso, por exemplo, aqui também acessar só o W1. Aqui ele me retorna, então, esses pesos iniciais. Vocês vão ver que se eu mudo aqui, por exemplo, para 10, agora eu vou ter 10 neurônios na camada escondida. Rodo isso de novo, ó, já mudou o tamanho do meu array, olha. Já tenho mais números aqui. Isso tudo tá lá de acordo com o que a gente criou lá em cima. Vamos ver o shape. Então, o shape é 2 por 10. É o número de entradas e o número de hidden dos neurônios na camada escondida. Aqui eu vou poder colocar no meu modelo quanto eu quiser que ele vai gerar. Ó, aqui 2 por 50. Se eu quiser ver isso daqui, vai estar tudo aqui no meu dicionário. Ó, tudo aqui. Tá vendo? Então, beleza. Aparentemente, tá, vamos ver o B1, mas aparentemente tá tudo funcionando. Vamos deixar aqui 10 mesmo. Nós já temos tudo inicializado e prontinho. Se você tá curtindo esse vídeo, se você tá gostando dessa série de vídeos aqui que a gente tá construindo para redes neurais do zero em Python, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, porque daí você vai ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair, e deixar o seu comentário também. Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai fazer essa parte de feed forward, que já vai dar os valores para a gente até a saída. Então a gente vai fazer todas as contas da entrada até as saídas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.